Vamos lá? Segunda parte da live aqui. Pessoal, a gente vai falar sobre o Código Napoleônico, tá? Sobre esse conjunto de leis que Napoleão Bonaparte implementou na França em 1800, 1801. E nós veremos qual a diferença entre o Código de Leis que havia do período napoleônico e o processo anterior a ele, tá certo? Só para a gente situar esse momento, pessoal, da história do mundo, né? Em 1789 a França estava num período muito tumultuado, né? A sociedade francesa conseguiu implementar uma série de mudanças, de revoltas contra a monarquia, tá? A França era uma monarquia absolutista, ou seja, o rei mandava, né? Ele tinha o controle total de toda a sociedade, toda a economia, todo o poder militar. E de acordo com as ideias iluministas, né, a revolta popular, eles conseguiram, né, os revolucionários franceses conseguiram derrotar o rei, tirar o rei, né, e acabaram com o regime da monarquia, tá? E por muito tempo esse período, né, permaneceu tumultuado, até que surge a figura muito importante desse general chamado Napoleão Bonaparte, tá? Então Napoleão vai, assim que ele chega ao poder, ele assume o poder, ele vai implementar, ele vai reunir um grupo de juristas, tá? Um grupo de especialistas em leis, e vai elaborar durante um ano. Ele vai elaborar toda a jurisdição, todo o código de leis, todas as regras que seriam necessárias para que a sociedade francesa ela evoluísse, para que ela avançasse. Tudo bem? Bom, apenas em comparação, como eram as leis francesas antes da Revolução Francesa? Pessoal, o absolutismo ele trazia em si uma série de compromissos, né, entre a parte da população, né, parte da nobreza e o rei, tá? Não existiam leis escritas, não existiam direitos civis que eram expressos, descritos, tá? Tudo era baseado nas palavras, né, de confianças, nos acordos, né, de boca, né, na influência política. Tá? Então era uma insegurança muito forte em termos de cidadania. Tudo bem? Então quando Napoleão assume, ele vai reunir esse grupo de estudiosos das leis e vai elaborar essas regras civis, essas regras militares, essas regras econômicas, tá? Essas regras administrativas para a França. Tudo bem? Então, o primeiro jurista que foi importante anterior a Napoleão, que elaborou esse Código de Leis, né, foi Jean-Jacques Cambacérès, né? De 1793 entre 1794, ele, né, estudando o direito romano, estudando alguns aspectos dos costumes das leis francesas, e também aproveitando as ideias iluministas, ele foi aos poucos elaborando como a sociedade deveria se organizar. Tudo bem? Então, quando Napoleão assume, Napoleão chama esse jurista, junto com outros dois, né, e Napoleão também, e durante um ano, ele se dispõe a estudar todas as leis que se referiam aos costumes, à economia, tá? As regras de guerra, tá certo? Nas colônias, tá certo? Todos os interesses da sociedade francesa, eles estudaram, né? Compararam com a lei romana, eles aproveitaram alguns conceitos, por exemplo, do iluminismo, o conceito de cidadania, tá? O que é o conceito de cidadania? Hoje nós entendemos que toda a pessoa, né, ela tem direito aos deveres do Estado, né? O Estado constituído, tá? O conceito de cidadania, da pessoa ter o direito, né, ela foi evoluindo ao longo do tempo, mas foi com o Código Napoleônico que ela foi realmente implementada, né? Apesar das suas falhas na época, né? E peculiaridades. Tudo bem? Muito bem. O que é importante para a gente entender no Código Napoleônico é que ele foi o primeiro código que estabeleceu que um Estado, né, ele deveria ser baseado nas leis, tá?
O Estado anterior a Napoleão, a Revolução Francesa, era de acordo com o gosto do rei, do monarca. Tá? Não existiam leis que regulamentavam a vida das pessoas. Tá? Então, a partir de agora, Napoleão vai organizar que todas as decisões do Estado, elas devem ser baseadas nas leis. Né? O comportamento social, ele deve ser parametrizado, né, através das leis. Tá? Essas leis se dividem em leis administrativas, militares, cíveis, criminais. E o que é importante dessas leis, por exemplo, nas leis cíveis, Napoleão regulamentou o direito, as leis de família e de propriedade, dividiu-se, né? Porque, por exemplo, vamos citar um caso corriqueiro, né? Era a lei da primogenitura. Anterior a Napoleão, o primeiro filho de uma família, ele herdava todos os direitos, todos os bens da família. Né? Com esse código, não. Eles entenderam que todos os filhos teriam direito agora a todos os bens da família. Então, eles já, né, organizaram, né, a forma de divisão de bens de uma família. Tá certo? Outro ponto importante, ele estabeleceu o casamento civil. O casamento civil, porque antes, né, a igreja regulamentava, né, a união das pessoas. O Código Civil, o casamento civil vai ser agora uma responsabilidade do Estado. Né? A pessoa, para ser reconhecida diante da sociedade, do Estado, da ordem do Estado, né, a pessoa legalmente constituída tinha que fazer o procedimento, né, diante do juiz, né, regulamentado, com regras, com leis, né, para poder ser reconhecida naquele momento. Tudo bem? Ele também estabeleceu o princípio da liberdade civil. Tá? As pessoas não poderiam ser presas, né, por algum outro motivo. Né? Ela tem o direito à liberdade, tá? Entre outros. Tá certo? Outra coisa importante, que foi importante no Código Napoleônico, foi o seguinte, que a lei só poderia valer, ela poderia ser cobrada apenas após a sua promulgação. Tá? O que ocorria anteriormente? O rei decretava uma lei, as pessoas não conheciam as leis, e se ela se ela praticasse alguma ação que estava em desacordo com a vontade real, ela era presa, né? Então isso era o inconveniente. Agora, com o Napoleão, ele disse não, negativo. Uma lei só vai valer à medida em que ela for publicada, né? Ela vai ser mostrada para toda a sociedade tem que conhecer essa lei, aí sim ela pode ser cobrada, ela pode ser, ter as suas sanções reconhecidas. Tudo bem? Outro ponto importante foi que também Napoleão criou o Conselho de Estado. Tá? O Conselho de Estado é um grupo de juízes, tá? Que eles analisam, eles estudam, por exemplo, uma queixa de um cidadão contra o poder central, né? Contra um órgão central. Então esse Conselho de Estado, esse grupo de juízes, eles iriam ouvir, né, essa reclamação dessa pessoa, e iriam analisar, iriam julgar se esse motivo dessa pessoa tinha valor ou não. Tá? Isso o Estado tinha que fazer a sua contrapartida. Tá certo, pessoal? Então, a gente observa aqui como que foi importante, tá, a elaboração desse código de leis. Tá? E Napoleão foi um general. E à medida que ele foi conquistando alguns povos, né, alguns países, né, na Europa, essas suas leis foram sendo impostas, essas leis foram sendo transmitidas para outros povos. Tá? Tanto é que depois esse código de leis será a base para que os países elaborem a sua Constituição, certo? Acredito que vocês já estudaram sobre a Constituição, o que significa uma Constituição, né? Mas apenas para a gente relembrar, a Constituição é o grupo de leis que regem um país. São as regras, né, que regem todo o comportamento, né, civil de uma sociedade. E ela é muito importante para não apenas a organização, mas para o reconhecimento de que o Estado é um Estado justo, vamos dizer assim. Tá bem?
Então, o Código Napoleônico teve essa característica muito importante, tá? Napoleão, ele perdeu muitas batalhas, né? Ele teve as derrotas, mas o que permaneceu do que ele produziu